Fala galera, mais um vídeo de opinião sobre o episódio de Yomi no Tsugai, episódio 20. E nesse episódio a gente vai discutir por que os Tsugais do Yuru são tão fracos e qual que é a minha opinião final sobre esses primeiros 20 episódios de Yomi no Tsugai. Bom, começando sobre a minha ausência, né? Eu acho que o último episódio que eu gravei foi o 13 ou 15, não vou lembrar, mas faz um bom tempo que eu não gravo. E estou gravando agora nesse episódio 20, então já fazem vários episódios que eu não gravo. Mas se a gente pegar os acontecimentos do último episódio que eu gravei pro atual, basicamente teve um mini arco que foi o sequestro que o pervertido da espada, o Ivan, fez no pessoal da vila. Levou eles pro armazém da família Shingo e a gente teve ali um conflito onde o Yuru tentava salvar eles e também o Tadeira passava essa informação para o pessoal da família ir lá também e tentar fazer esse resgate. Isso acaba acontecendo, dando certo de certa forma, mas a gente tem vários acontecimentos que demoraram vários episódios e não se desenrolavam. A série tá lenta. Aquele ritmo legal que a gente tinha curiosidade nos primeiros episódios para saber o que ia acontecer, isso está se perdendo em mim. Eu assisti, se eu não me engano, comecei a assistir quando estava no episódio 10, a série. Eu assistia com a dublagem brasileira, que tá ótima, mas eu já não assisto há muito tempo com a dublagem brasileira, porque eu comecei a ver legendado agora em japonês. E eu fiquei muito apegado a esse início, porque eu tinha muita curiosidade de entender qual que era a relação da família e o que a vila queria especificamente com os gêmeos e o que iria acontecer dessa relação, sendo a vila ultrapassada tecnologicamente, mas tendo Tsugais ou não, e a família tendo seus Tsugais e sendo de uma sociedade moderna. E acaba que os episódios vão passando e quanto mais episódios passam, mais gente da vila era exterminada. Simplesmente não sobrou ninguém na vila, ou parece que não sobrou ninguém na vila, e esse mistério, essa curiosidade minha acabou, porque dali não vai acontecer mais nada. Vamos lá, sobrou uma mulher que é a mestra dos Tsugais, o amigo e a irmã falsa do Yuru, e a menina que foi sequestrada, parece que não sobrou mais ninguém, não sei se aquela velha ainda está viva ou não, mas me parece assim muito... esse mistério acabou. Então para onde que vai esse anime agora? Pode ser que vá para um local muito legal, mas o fato de eu não conseguir nem pensar para onde vai esse anime me deixa sem interesse genuíno de conhecer mais sobre esse mundo. Até porque quando a gente olha o combate, quando a gente olha os personagens, principalmente os Tsugais, não existe um sistema de poder que te deixe preso a ponto de você querer ver uma evolução dos personagens em si. Vamos lá. A única coisa que parece, né? E aí pode acontecer de tudo. Pode acontecer de tudo. Inclusive Hunter x Hunter, quando a gente assiste no começo apenas o Exame Hunter, a gente não sabe que depois vai vir o NEM, o sistema do NEM, como que cada pilar se ramifica, enfim. Então, aquilo é algo que a gente não esperava, a gente recebe e engrandece a obra. Nessa obra eu já não consigo enxergar isso, porque a gente já tem os Tsugais, que são os personagens de combate em si, né, que deveriam, entre aspas, ter um sistema de poder, ou ter algo para a gente comparar, mas eles são simplesmente pokémons de formatos diferentes que ficam lutando. E aqueles tidos como deuses, os deuses direcionais que protegem a vila, nos primeiros episódios eles perdem uma luta para um coelho e uma tartaruga. Eles perdem para um coelho e para uma tartaruga. E agora eles passaram praticamente 4 ou 5 episódios lutando contra um humano normal com 2 espadas, que são os Tsugais. Não, o cara é legal, o cara é forte, o cara tem presença, o cara tem 2 Tsugais que parecem poderosos, mas ele é fisicamente um humano normal com 2 espadas muito boas. E a gente ficar 5 episódios vendo essa luta, supostamente ele tem ligação com os pais, para depois ele fugir e não ter nenhuma consequência nele sobre isso,
e depois a gente só saber que a esquerda vai ser colado o braço e o direita vai ser colada a perna, eu acho que a série ficou muito fraca e caiu aquela coisa boa que eu estava sentindo, principalmente da relação dos personagens e do descobrimento do Yuru. Eu espero verdadeiramente que isso volte nos próximos episódios, até porque o irmão do Tadeira vai voltar, provavelmente, também a esposa do Tadeira voltam, já que essa mini saga dessa invasão à família Xingô acabou. Então eles devem voltar para casa e voltar a tentar descobrir um pouquinho mais sobre o mundo, sobre as relações, sobre os personagens. Então acaba que esse vídeo aqui nem virou uma análise em si sobre o episódio, nem uma opinião em si sobre o episódio, mas sim sobre a série, até porque eu estou sem gravar há muitos episódios, vou tentar manter a frequência e gravar em todos os episódios que forem saindo, todo sábado, assim que o episódio sair. Mas eu queria deixar pontuada essa minha opinião para não deixar passar, porque realmente tá me incomodando a forma como está sendo conduzido o anime. Eu não li o mangá, não sei como que isso acontece no mangá, mas para mim tá enrolando, os combates não estão interessantes, não estão me passando um risco genuíno de que algo possa acontecer. Tudo é de raspão e ninguém se fere. A única pessoa que de fato se feriu nesses últimos episódios foi o Xingô. E aí tem um outro ponto que eu acho que é interessante pontuar, que é quando a gente vê os poderes dos personagens, a gente fica ainda mais perdido de para onde vai essa série. Porque a irmã do Yuru, ela tem o poder da quebra. E aí qualquer Tsugai que ela atacar vai ser desvinculado do seu mestre. E aí o cara que está do lado dela é um cara que consegue fazer contrato com qualquer Tsugai. Tá, então assim, como é que se derrota eles? Então eles não serão antagonistas e sempre ficarão do lado do Yuru? Pra onde que vai esse anime? Entendeu? Ela já é super OP, vai simplesmente quebrar qualquer pessoa. E ele, se despertar o selo, né, parece que vai ter uma habilidade tão roubada quanto, que é selar qualquer Tsugai. Então me preocupa aquela sensação boa que eu estava tendo no começo do anime, nos primeiros episódios, de descoberta, de descobrir o mundo. Isso para mim já acabou. A gente não está mais descobrindo o mundo. Teve uma sequência de 5, 6 episódios enrolados, com combates chatos, sem muita pressão, sem muito mistério, desenvolvimento. Então eu acho que foi uma mini saga, não sei se dá para chamar de saga, de arco, o que foi esse combatezinho nos armazéns, mas para mim foi ruim. E também, para não deixar passar, tá? Já que eu não gravei o vídeo, teve aquele momento onde eles tentam pegar a Asa, a irmã do Yuru, na mansão dos Kagemori, e não era a Asa, era uma pessoa disfarçada, na verdade era o Tsugai do irmão lá dos Kagemori, e também tinha aquela menina que tem o Tsugai que come. Assim, que episódiozinho. Eu sei que é um shonen, eu sei que eu já, talvez a idade tenha passado, eu já não me encante mais pelo shonen, mas personagem sem graça, simplesmente uma boca que come, e aí são tipo, simplesmente pokémons que não tem golpes de pokémons. Isso está me incomodando, não tem muita lógica, não tem sistema de poder, não tem um que ganha de um, que ganha de um, que ganha de um. É simplesmente um monte de Pokémon que vai ficar se batendo, todo mundo tem basicamente o mesmo nível de força e empata as lutas, a não ser quando o roteiro quer que aconteça algo diferente. Então tá aqui minha crítica, não ao último episódio, episódio 20, mas sim aos últimos episódios que eu não gravei e o que eu tô sentindo da série nesse momento, e o que eu tô sentindo do anime nesse momento, e espero realmente que melhore a partir do episódio 21, quando eles voltarem para casa. Se gostou do vídeo, deixa esse like, segue aqui o canal que eu vou continuar. Deixa aqui um comentário também para eu continuar, para eu não esquecer de gravar vídeos para os próximos episódios do nosso anime Yomi no Tsugai.